estamos reunidos nesta manhã para celebrar uma data maravilhosa na vida do cristão, onde celebramos a Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa esperança é viva. O nosso Senhor ressuscitou, a tumba está vazia. E nós podemos nos alegrar, meu Deus, da nossa salvação, porque Ele não é igual àqueles que se intitulam, ou que as pessoas chamam de deuses, porque todos eles têm um sepulcro, onde os seus restos mortais se encontram. Jesus Cristo ressuscitou. Amém. A nossa esperança é viva e queremos celebrar nessa manhã Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Quero convidar os irmãos a termos um momento de quietude, de falar com Deus, orar, falar com o Senhor, consagrar a nossa vida na sua santa presença para entrar neste santo lugar, porque a palavra do Senhor diz que onde dois ou mais estão reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está presente. Amém. Quero pedir para todos, por gentileza, que ou desliguem seus celulares ou coloquem no modo avião. Se é inevitável ter que deixar o seu celular ligado por alguma emergência, deixe no silencioso, no vibra, para não atrapalhar a nossa celebração nessa manhã. Por favor, vamos orar e ter um momento de oração e em seguida peço uma oração para o pastor Carlos ler a ordem. Vamos ter um momento de quietude, em seguida o pastor Carlos vai estar nos dirigindo a Deus em oração. Amém. Senhor Deus, nosso Pai amado, porque nós somos teus filhos. Amém. Nós pertencemos a essa família que o Senhor constituiu, chamando a cada um de nós. Neste dia, nesse domingo de ressurreição, o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou. Amém. Para glorificar o teu santo nome e para nos dar essa certeza, essa convicção, Pai amado, que o Senhor está vivo, Pai. E nós temos a certeza que um dia também nós estaremos contigo na eternidade. Amém. Muito obrigado por esse privilégio total, Pai. E neste domingo nós queremos celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que sacrificou na cruz, Pai, para que pudéssemos ter essa salvação e essa alegria. Pois rogamos a Ti, Pai amado, que o Teu Espírito Santo, que está aqui no nosso meio, possa nos levar em adoração e louvor diante de Ti, para que possamos realmente fazer um culto, uma celebração totalmente agradável a Ti. Amém. Porque só Tu mereces, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o nosso momento. E nós agradecemos humildemente, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós não podemos esquecer daquilo que Jesus Cristo, da obra de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Lembramos isso quando participamos da mesa, da ceia do Senhor, e queremos lembrar no dia de hoje que na sexta-feira, considerada Sexta-feira Santa, Jesus Cristo foi crucificado. Ele foi morto, foi ferido pelos nossos pecados. Conforme João fala, o Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos sua glória como do unigênito
Pai. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, Ele nos amou de tal maneira que Ele abriu mão da glória, desceu dos céus, habitou entre nós, Deus encarnado. Ele esteve entre nós e, cumprido o tempo determinado, Ele foi preso, foi torturado, foi açoitado e Ele foi crucificado, derramando seu sangue inocente na cruz para cumprir aquilo que se diz que ele se apresentou como sumo sacerdote que poderia entrar no Santo dos Santos para apresentar a oferta para a expiação dos nossos pecados, e ele se fez o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele pegou e entregou a sua vida naquela cruz, derramando seu sangue inocente para que pudéssemos entrar nesta manhã, neste lugar, com liberdade, porque foi pago um preço de sangue para o perdão dos nossos pecados. Amém. Não queremos entrar nessa manhã de qualquer maneira aqui, mas queremos lembrar que foi pago um alto preço para que você e eu pudéssemos entrar aqui nessa manhã para adorar ao Senhor. Amém. Porque Ele vive.
celebrar ao Senhor nesta manhã. Foram no sepulcro levar perfumes para prestar homenagem ao nosso Senhor, mas chegando lá, cadê o corpo? O túmulo está vazio. Ele ressuscitou como havia prometido. Jesus Cristo ressuscitou. Vamos celebrar ao Senhor nesta manhã.
Senhor! Os irmãos podem se assentar? Nessa manhã nós vamos apresentar nossos dízimos e ofertas na presença do Senhor. Queremos entoar um novo cântico na presença do Senhor, enquanto os irmãos apresentam os seus dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam, nós apresentamos os nossos dízimos e ofertas como uma expressão de amor a Deus, que cumprimenta a sua palavra, que nos instrui a apresentar o dízimo na presença do Senhor. Aquele que nos visita não se sinta constrangido. Se por acaso Deus colocar no seu coração o desejo de trazer uma oferta, fique à vontade. Você deve apresentar seu dízimo na igreja que você congrega, mas se tem um desejo nessa manhã de apresentar uma oferta na presença do Senhor, fique à vontade. Amém? Quero convidar, nós temos uma visita aqui, duas visitas, né? Até mais, né? Mas eu quero convidar o pastor Maestro Celso, né, que está aqui conosco nessa manhã, e a Raquel, minha filha, eles vão estar entoando esse cântico. Este é meu filho. Só um instantinho. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom dia, graças a Deus. Amém. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Eu dei aula de música, de canto aqui há muitos anos atrás e estou muito feliz de estar aqui. Estou vendo alguns rostos que eu conheci, que tive a oportunidade de conhecer, outros que eu não conhecia. Enfim, é uma alegria muito grande. E eu quero agradecer ao pastor Henrique e a Galina por terem me feito esse convite, né? E nós vamos louvar o Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Som. Desculpe. Cruel procura
pedir a Deus agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Nossa. Santíssimo Deus, Deus de glória, Deus de poder, o Senhor está sempre na frente. É verdade. O Senhor está sempre dando para nós, Senhor Deus, e é uma alegria muito grande quando retribuímos ao Senhor essa dádiva que vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Que os que vão administrar esse recurso possam fazê-lo de forma sábia, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alberto. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós temos várias formas de adorar ao Senhor, né? Nós adoramos ao Senhor quando elevamos os nossos pensamentos a Ele, quando o agradecemos. Nós louvamos e adoramos ao Senhor quando nós estamos em unidade aqui na casa do Senhor como corpo de Cristo. Nós adoramos ao Senhor quando nós lemos a palavra, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, e também quando nós cantamos. Deus nos deu, isso é fantástico, né? Deus nos deu uma capacidade de manifestar através da arte, da música, aquilo que nosso coração está cheio. Então nós queremos repartir com vocês. Nós temos um coral, né? Aqui conduzido pela nossa maestrina, a irmã Eunice. Tem que dizer isso bem de verdade, de verdade. Nós temos uma maestrina, né? Que olha, que isso é um privilégio para a nossa igreja, né? E os irmãos e irmãs que têm se dedicado, assim, não, queremos servir ao Senhor com as nossas vozes. Não é perfeito, porque nós somos imperfeitos, mas o perfeito louvor surge do coração daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Isso que nós queremos fazer, cantar esses dois textos aqui. Então, eu gostaria de convidar o coral, para nós estarmos nos posicionando.
Essa é a nossa principal mensagem na Páscoa. Ele ressurgiu. Hoje é o dia em que nós temos de lembrar. Não como uma tradição, simplesmente uma tradição morta. Pelo contrário, nós temos de entender que este dia é o dia mais importante da nossa fé, da fé cristã. Porque a palavra em que fala assim, olha, todo o plano que foi arquitetado por Deus antes da fundação do mundo, aí neste dia foi concretizado. E aí nós temos de pensar assim, puxa, olha, foi verdade. Não foi um conto de fadas. Outro dia eu estava assistindo a um debate entre dois filósofos, né? Um cristão, teólogo, e um ateu. E daí o ateu estava sustentando a ideia, a teoria de que o evento da ressurreição de Cristo, na verdade, ele foi uma invenção humana. Porque era como se os discípulos eles estivessem vendo uma alucinação. Uma alucinação. Então, para este filósofo ateu, na verdade, a experiência que as pessoas tiveram após a morte e ressurreição de Cristo foi uma alucinação. Eles viram como se fosse um fantasma. Obrigado, meu amor. Você é esposa de assim, isso aí é maravilhoso, né? Entendeu? E daí a ideia é que as pessoas que não têm a noção ou não creem na pessoa de Cristo, não têm essa fé, realmente talvez pode pensar que foi algo inventado. Mas o filósofo teólogo cristão, ele chegou para ele e falou assim, e se você tivesse uma experiência hoje, e você visse que Jesus aparecesse a você, e desse essa confirmação de que ele existe, o que você pensaria? Aí ele falou assim, então eu acreditaria. Aí o filósofo cristão fala assim, e por que não acreditar naquela experiência que aquelas pessoas tiveram? Isso eu gostaria que a gente pudesse trazer muito forte em nossos corações. A experiência que eu creio, eu tive, eu tenho certeza que você teve, que Jesus ressuscitou, porque você teve uma experiência com Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós cremos na palavra. E é por isso que nós temos a certeza de que, como nós cantamos, porque Ele vive, nós temos uma manhã. Nós temos a esperança em Cristo. E nós temos que nos agarrar a essa verdade e talvez blindar a nossa mente acerca de ideias e pensamentos, ventos de doutrinas que são falados no mundo hoje, descredenciando, desacreditando essa verdade. Porque você pode ter a certeza que a grande estratégia do inimigo é desacreditar da ressurreição de Cristo. Porque aí desaba todo o plano de Deus. Desaba, vai por terra tudo aquilo que é a palavra de esperança para nós, que é a ressurreição que nós encontramos na pessoa de Cristo. E aí eu gostaria assim, de pensando em nossa fé, pensando em nossa experiência de vida, na nossa vida cristã. Se, por exemplo, eu falasse para você que daqui a um mês, você, sei lá,
você fosse curado de uma enfermidade muito forte que você tem na sua vida. Vamos imaginar. Vamos imaginar que daqui a um mês você recebesse eu dissesse para você que você vai ter um emprego maravilhoso, assim, com um salário fantástico. Se eu dissesse para você que daqui a um mês, agora vamos fazer xixi. Obrigado. Então, daqui a um mês você teria, vou dizer para você que de repente ocorreria um milagre, uma restauração na sua família, e que todos estariam em uma harmonia muito grande. Ou, se daqui a um mês eu falasse para você que o nosso país iria sair desse poço, desse fundo do poço econômico, e nós nos tornaríamos, daqui a um mês, uma grande potência mundial. Você acredita que isso é possível? Agora, a pergunta é: você acredita que isso seria possível? Essa é a grande diferença entre achar, pensar que é possível e acreditar que é possível. Talvez nós estejamos essa experiência, isso que eu falei para você e você sentiu agora. Puxa, vamos supor que você está aí desesperado para conseguir um emprego, e eu falo para você: olha, daqui a um mês você vai ter um big de um emprego. Aí você fala assim: pastor, você não sabe, é porque eu já mandei tantos currículos, pastor, eu já bati em tantas portas, eu já falei com tantas pessoas, e até agora nada. Eu falei: não, mas creia, meu irmão, creia, minha irmã, daqui a um mês você vai ter um big de um emprego. Tá bom, né? Ou, se eu falasse para você: olha, daqui a um mês você mora de aluguel. Não estou falando de mim, não. Você mora de aluguel, e daqui a um mês você vai ter um apartamento maravilhoso preparado por Deus, que vai ser ali onde a luz do Senhor Jesus vai brilhar, e você vai ter, olha, uma baita de uma casa, né? Uma baita de uma casa, Deus está preparando. Tá bom, mas eu já corri atrás de tantos anúncios de aluguel, já fizemos visitas a tantas imobiliárias, e já corremos atrás de tantos endereços. Não, mas daqui a um mês você vai ter esse. Tá bom. Marcos capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 16. É o último capítulo do livro do Evangelho de Marcos, e é onde fala sobre a ressurreição, versículos de 1 a 13. De 1 a 5 mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 5. Todos abriram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Versículo 4. 16, 4. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, pesada, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita
e ficaram amedrontadas. Esse exercício que eu fiz com vocês, acerca de, se você ouvisse que daqui a um mês um milagre muito grande iria acontecer em sua vida, e vivendo num mundo tão cético, vivendo num mundo tão incrédulo, que muitas vezes influencia o nosso pensamento, o nosso sentimento, a gente talvez tivéssemos essa sensação de que tá ok, beleza, tá bom que vai acontecer. Mas talvez esse tá bom não seja a certeza e a convicção de que isso pode acontecer. E nós falamos ontem, né, que essa gentileza, a gentileza, quanto a gentileza pode custar a sua vida, ela se torna como um milagre. E aí o milagre, qual foi o milagre? O milagre foi o centurião, ao ver aquilo que Jesus, quem era Jesus, que estava crucificado lá, ele não havia ressuscitado. Os irmãos percebem que o que eu falei ontem, o centurião, ele declarou, ele trouxe uma palavra de louvor a Deus, porque ele reconheceu que Jesus era realmente o Messias antes de Jesus ter ressuscitado. Pararam para pensar nisso? Antes de Jesus ter ressuscitado. Agora é interessante que este incrédulo, é interessante que este que não tinha essa tradição da vida com Cristo, ao olhar Jesus pregado na cruz, ele chega à conclusão: eu louvo a Deus, porque este é realmente justo, este é realmente o enviado do Messias, este é aquele que realmente foi se dito como sendo o rei dos judeus, antes dele ressuscitar. E aí eu fico pensando, o milagre aconteceu na vida desse homem antes de Jesus ressuscitar. Jesus já havia falado, já havia anunciado que ele iria morrer, que ele iria ser enterrado, que ele iria ressuscitar. Ele já tinha falado isso para os seus discípulos. E ele já tinha preparado os seus discípulos para a sua morte, mas também para a sua ressurreição. É interessante perceber que, mesmo com tantos avisos, esses discípulos estavam, talvez não tivessem ainda a certeza e a convicção de um milagre poderia acontecer. Elas chegam aqui para irem ao sepulcro onde Jesus estava sepultado, onde ele tinha sido sepultado. Elas foram e compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, certo? Está escrito aí o texto, certo? Quando que elas compraram essas especiarias? Que dia foi que elas compraram essas especiarias? Oi? No sábado. Não foi? Porque assim, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Jesus, elas compraram. Quer dizer, compraram tempo passado do verbo, certo? Compraram. Poderia se comprar, fazer comércio na cultura judaica? Poderia alguém fazer alguma transação comercial, sair para fazer alguma coisa? Não, né? Mas elas fizeram. Por quê? Porque elas criam que ele, aquelas palavras, elas talvez não estavam vendo naquele momento, meus irmãos, mas talvez a gente não enxergue hoje. Talvez a gente não enxergue o milagre hoje. Talvez aquele milagre que você tanto está esperando, talvez você não esteja vendo hoje. Elas também não estavam vendo, é tanto que elas foram lá porque elas não sabiam o que tinha acontecido com Jesus. Mas o que elas fizeram? Não, a gente não está vendo, mas eu vou comprar para ungir o meu mestre, para ungir o corpo do meu mestre. Aí você vai falar assim: tá, pastor, mas isso não é uma atitude de incredulidade? Não. Para mim é uma atitude de fé.
porque elas foram contra algo que era estabelecido pela sociedade, pela cultura. E elas foram com a intenção de fazer algo que fazia parte da cultura, agora a partir da perspectiva da fé, que era ungir a vida das pessoas, mesmo que estivesse morto. Elas compraram, elas quebraram as barreiras, elas quebraram as tradições, não as tradições boas, mas as tradições mortas. Tradições mortas. Nós vamos experimentar e preparar os nossos corações para os milagres de Deus quando nós destruirmos as tradições mortas impostas aos nossos corações. Gostaria que você pensasse. Quais são as tradições mortas que muitas vezes nós carregamos? A tradição de que milagres não acontecem. Apesar de falar assim, você crê que daqui a um mês você pode ter um baita de emprego? Sim. Sim mesmo. Você crê que daqui a um mês sua saúde vai estar zerada? Você não vai ter nenhum problema de saúde? Sim. Sim mesmo. Esse sentimento que você está tendo aí é o que elas estavam tendo na hora. Ele fala assim, foi um momento de checkmate, foi um momento assim de vida ou morte. Ou eu creio ou eu não creio. E para isso, elas fizeram o quê? Elas quebraram tradições mortas do coração, para que nós possamos ter a fé que, não a fé que produz o milagre, não, porque quem produz o milagre é Deus. Entendam muito bem. Certo? Entendam muito bem. Quem vai, talvez, fazer aquele milagre que você está esperando, não é o quanto você se esforça, mas é Deus. Mas, o interessante é que nós precisamos preparar o nosso coração para receber o milagre do Senhor. E é isso que eu fico pensando, que hoje a gente poderia focar, olhar para esse texto e ver como que essas mulheres prepararam os corações delas para receber o milagre do Senhor. Primeiro, elas fizeram o quê? Elas quebraram essas tradições mortas que muitas vezes está assolando o coração, está imprimindo incredulidade no coração das pessoas. Elas foram e compraram, falaram assim, não, o importante, se ele está morto ainda, ou se ele vai estar vivo, como ele falou, não importa. O milagre, quem faz não sou eu, não somos nós. Não é porque nós somos essas mulheres que foram lá correndo para o túmulo que vai dizer que se Jesus ressuscitou ou não. Mas o que vai fazer com que o milagre, você possa preparar o seu coração para o milagre coloque o seu coração, liberte o seu coração das tradições mortas. E às vezes essas tradições mortas são coisas que nós pensamos. Mas será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele vai fazer um milagre na minha vida? Será que pode acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não acho que sim, meu irmão, minha irmã. Creia que sim. Mas para isso, nós precisamos preparar os nossos corações. E como a gente faz isso? Libertando de tradições que são mortas. E aí a gente precisa avaliar o nosso coração. Quais são as tradições mortas que estão talvez amarrando o nosso coração, de forma que a gente não está preparando os nossos corações para vermos, para recebermos o milagre do Senhor. Pessoal, isso aí para você. Mas aí, que diz o versículo 2? No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Uma segunda forma de preparar os nossos corações para o milagre do Senhor eu fico pensando em quando nós damos as primícias do nosso coração ao nascer do sol, bem cedo. Deixa eu explicar. Não estou falando, o pastor falou lá, maravilha. Então a partir de agora, eu vou fazer o quê? Eu vou acordar às 4 horas da manhã e vou começar a fazer. E aí eu vou receber. Não é prova.
não é troca. É a reação natural de um coração que entende, que crê, que realmente o milagre vai acontecer. Ele faz o que? Ele dá as primícias do seu coração. Ele dá a primícia do seu tempo para o seu Senhor. Cedo de manhã, primícia do tempo. O que nós gastamos? Eu vou falar gastar, tá? O que nós gastamos o tempo da nossa vida? Com que nós, qual o tempo que você tem de 24 horas por dia? Qual é o ranking de prioridade? O ranking de prioridade. Se você pudesse fazer elencar, sabe, uma lista, meu tempo para o trabalho, meu tempo para a família, meu tempo para a casa, né? Arrumar a casa, meu tempo para cozinhar, meu tempo para passear, meu tempo para ir lá na Marechal. Né? Oi? É. Na Marechal. Conhece a Marechal? Eu só ouvi falar. Então, a gente precisa pensar as primícias. Qual é a principal, o principal motivo do teu coração em relação ao tempo? O que você faz com o tempo que você tem? Você sabe que o tempo é uma das coisas que não volta depois de passar. O tempo, depois que se perde o tempo de ter um período com o filho, o crescimento do filho, passou. Não volta mais. Tempo de qualidade com a esposa, com o marido, passa, depois não volta mais. Tempo de qualidade com os pais, passou, não volta mais. Tempo de nós estarmos dedicando àquilo que, por exemplo, a sua saúde, depois não volta mais. Mas também o tempo de investirmos em intimidade com o Senhor, depois que passa, não volta mais. Essas mulheres, elas foram bem cedo, ao nascer do sol, no domingo, antes de qualquer pessoa, elas abriram mão de coisas talvez importantes na vida delas, para cuidar, talvez família, casa, alimentação, o próprio bem-estar. Mas a primeira coisa que elas fizeram no domingo foi sair correndo e chegar lá, entregar a primícia do tempo delas. A primícia do tempo delas ao Senhor. Quer preparar o seu coração para receber o milagre do Senhor? Ele precisa ter a primazia na nossa vida. E não as nossas preocupações, e não as nossas inquietações, e não as nossas dúvidas, e não as nossas inquietações, as nossas lutas internas, que muitas vezes é muito mais fácil. Vocês vejam, onde estavam os outros discípulos nessa hora? Onde estavam os outros discípulos nessa hora? Eles estavam lá, assim, preocupados. Eles estavam lá, meu Senhor, ai Jesus, ai meu Pai, ai meu Deus. Eles estavam lá, desesperados. Morreu, e agora? Eles estavam com os corações dominados por outras situações, por outras coisas, e não, os corações deles não estavam sintonizados com aquilo que já havia sido dito pelo próprio Jesus. Ou não? Jesus havia
prometido, havia dito, Jesus havia preparado esses discípulos para isso ou não? Para essa situação ou não? É a mesma coisa que eu perguntei para vocês. Se daqui a um mês eu falar, não, olha, você vai ter um baita de emprego, você vai ter, não tem mais problema de saúde, você vai ter uma baita de uma casa, se você vai ter uma grande restauração na sua família, seu filho vai ser restaurado, sua filha vai ser restaurada, daqui a um mês. Tá bom. Tá bom. Essas mulheres, elas dedicaram, elas consagraram as primícias do coração dela ao Senhor. O tempo delas estavam primeiro dedicados ao Senhor. Eu vou lá ver o meu mestre. Pastor, mas ele estava morto. Ok. Mas para mim, ao fato delas fazerem esse movimento de sair lá, de ir correndo, de não ficar com os outros, choramingando, curtindo um luto, elas foram lá. Isso para mim indica uma motivação de um coração que estava preparado para o milagre. Mesmo se elas não estavam vendo, os corações delas estavam preparados para o milagre. As primícias. Para você preparar o seu coração para o milagre, dê a primícia do seu tempo para o Senhor. Terceiro, mas quando foram, versículo 4, perguntando se quem removerá a pedra, né? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Terceira forma como nós preparamos o nosso coração para o milagre do Senhor é quando nós reconhecemos a nossa humanidade. Nós somos seres humanos ainda. Nós somos seres humanos. Você é falho ainda, você é falha. Você tem de... não, pastor, mas isso eu entendo, tá? Então tem duas situações aqui, tá? Duas situações. A primeira situação é a pessoa que se acha o máximo. A segunda situação é a pessoa que se acha nem a última bolacha do pacote. Se acha um nada. Dois extremos que não refletem um coração preparado para receber o milagre do Senhor. Sabe qual que é o coração preparado, Senhor? Eu estou indo lá no sepulcro porque realmente eu não sei se o milagre aconteceu, mas eu quero ir. Então eu reconheço que eu posso estar até duvidando, mas não importa, porque eu sou humano. Quando nós rejeitamos, isso é um prejuízo tremendo. Quando nós rejeitamos, ou quando nós não queremos encarar a nossa humanidade, reconhecer a nossa humanidade, nós partimos para um caminho de estarmos achando que temos o controle de tudo. Nós não temos o controle de tudo. Você não tem o controle de tudo. Aí o gato foi, estou brincando. Gente, o coração, elas prepararam o coração delas quando elas reconheceram: olha, nós estamos amedrontadas. Mas espera aí, elas estavam amedrontadas com uma notícia maravilhosa. Elas não perguntaram quem que poderia tirar a pedra? Elas não perguntaram quem poderia tirar a pedra? Sim ou não? Elas, quem vai tirar aquela pedra pesada que a gente não consegue? Elas chegam lá, a pedra estava tirada. E o que a gente faz agora? Vamos entrar para ver. Está vendo as reações humanas? Eu não sei. Como que nós vamos fazer? Quem vai puxar isso aqui? Quem vai subir? Né? Quem vai sair lá para arrumar? Quem vai sair correndo lá para comprar? Só de certeza. Será que eu vou ter dinheiro? É só
certeza. Mas aí elas foram. E aí as coisas, as situações foram sendo resolvidas. Pedra não tinha mais. Corpo não tinha mais também. Mas tinha um rapaz lá dentro. Tinha um anjo. Pergunta: se você visse um anjo do Senhor hoje, qual seria a sua reação? Eu fiquei curioso de saber. De repente, se você fosse para a sua casa agora, está lá vendo a chave. Entrou na sala, tem uma pessoa sentada lá no seu sofá. Para essa imagem aí na sua cabeça. Entrou na sua casa, tem uma pessoa sentada no seu sofá, Raquel. Ligaram a televisão assistindo o jogo do Santos. Peraí, alguma coisa está errada aí. Que é isso? Ô, caro amigo, sobre o que seria, né? Entendeu? Né, Adriana? Já pensou chegar na sua casa lá? Que maravilha! Está lá na sua cama. Aí você entra lá. O que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo aqui? De onde saiu? Cadê o corpo? Esses somos nós. Esse quadro somos nós. Você é humano, você é humano. Você tem as suas incertezas, você tem as suas falhas. Sim, tem. Mas quando nós entendemos a nossa humanidade, quando nós aceitamos a nossa humanidade, quando nós paramos com esse movimento de achar que somos super-heróis, que podemos fazer qualquer coisa. Não, Senhor, não precisa de você. Eu não preciso de você. Deixa que eu faço. Deixa que eu procure emprego e eu acho. Deixa que eu resolva o meu problema de saúde. Deixa que eu consiga a minha casa. Isso, na verdade, é o movimento humanista do mundo em que nós vivemos, que está fazendo com que nós estejamos entendendo que nós somos mais do que aquilo que nós somos. Você não é mais aquilo que você é. Você é humano, você é ser humano. Você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Talvez a gente esteja pensando: não, mas eu não preciso. Talvez você esteja pensando hoje: não, mas eu não preciso, não preciso. Eu tenho experiência de sobra. Eu tenho capacidade de sobra. Eu tenho recursos de sobra. Mas você não vai deixar de ser humano. Sua humanidade não vai ser apagada, tirada, eliminada, excluída por causa disso. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. E esse jovem chega para elas e fala assim: não tenha medo. Não tenham medo. Nós somos medrosos, sim. Você tem que admitir que você é medroso, você é medrosa, sim. Pastor, o senhor não está falando comigo, né? Você sabe quem eu fui? Tem muito disso nas carteiradas da vida. Você sabe quem eu sou? Você sabe com que você está falando? Você sabe com que você está falando? Não tenha medo. Mas o medo faz parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos. E quando nós aceitamos a nossa humanidade, nós preparamos o coração para receber o milagre do Senhor. Aqui nós vemos Jesus, ao ressuscitar, mesmo sem estar lá, já estava fazendo uma obra na vida dessas mulheres. Você acredita nisso? Porque ele estava vivo. Não sei se você está vendo hoje. Talvez você não vai ver, mas a partir do seu coração. Talvez seus olhos possam não ver. Talvez ele possa não ver hoje. Veja com o coração.
essas mulheres, elas foram lá com os corações preparados para receber aquilo que era a melhor notícia do mundo. Não tenha medo, não tenha medo. Quem vocês estão procurando? Ressuscitou. Ressuscitou. Então vocês estão no caminho certo. Vocês estão no caminho certo. Ele ressuscitou. Continue. Continue. O meu convite hoje para nós, vamos continuar preparando os nossos corações para recebermos o milagre. Para isso, precisamos quebrar algumas tradições mortas dentro dos nossos corações. Precisamos dar as primícias do nosso tempo para o Senhor. E precisamos reconhecer a nossa humanidade. Que nós somos fracos, falhos. O salmista Davi tinha a noção muito clara de que ele era fraco, de que ele era impotente. E ele teve uma vida marcada pela presença poderosa do Senhor na vida dele. Vamos orar? Pai, glorificamos o Teu nome, porque muito mais do que um evento mundial, muito mais do que uma tradição, muito mais do que uma festa, muito mais do que isso, o Senhor quer fazer uma revolução nos nossos corações, revolucionar os nossos corações para que nós possamos estarmos preparados para os milagres que o Senhor tem preparado para nós. Preparar os nossos corações, que talvez, se vivermos por aquilo que vemos, nós somos infelizes. Se a nossa esperança em Cristo se resume somente às coisas deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Porque o justo vive pela fé. E essa fé, ela tem de vir de um coração preparado, de um coração trabalhado, de um coração quebrantado na Tua presença. Talvez a gente esteja indo por um caminho da lógica, do racionalismo, do humanismo, para achar que a gente vai ter que entender tudo, para achar que a gente vai precisar ver tudo, para achar que a gente vai ter que sentir tudo. Não. Nós precisamos simplesmente preparar os nossos corações para quando o milagre do Senhor vier. E aí nós vamos dizer: muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. De quê? Vamos cantar novamente porque Ele vive. Porque Ele vive, porque Ele vive. Vamos entoar esse cântico, porque Ele vive. Vamos ficar de pé para esse cântico.